Todo homem tem o direito de decidir sobre o seu próprio destino. Bob Marley. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. I Shot the Sheriff é uma música escrita por Bob Marley e lançada em 1973 no álbum Burning. O narrador conta como matou o xerife de sua cidade em legítima defesa e que agora estão armando para cima dele, o acusando de também matar o deputado. Na sua percepção, o xerife da cidade, John Brown, sempre o detestou. Toda vez que eu planto uma semente, ele diz, mate-a antes que cresça, provavelmente se referindo à maconha. Até que um dia, ao sair da cidade, o narrador viu o xerife fazendo mira para matá-lo, mas conseguiu revidar a tempo com seus ótimos reflexos. Sempre interpretei duas principais críticas nessa letra. A primeira é sobre como a arbitrariedade das leis estatais geram preconceitos e violência desnecessária. Até aqui, nada novo. A decisão de usar ou não usar quaisquer substâncias parte do indivíduo e não de um terceiro. Ninguém é mais capaz do que eu para decidir sobre minha própria vida. Em segundo lugar, que quem paga o preço das irracionalidades dos reis do gado é o cidadão comum e o funcionário público de baixo escalão. E agora, farei o papel de advogado do diabo. É bem comum no meio libertário o ódio a qualquer forma de autoridade estatal. E não temos como argumentar que tal ódio é injustificado, mas trocamos tiros com o xerife quando a culpa é majoritariamente do político. Toda autoridade ilegítima e que usa da violência e da coerção em seus propósitos é desprezível, antiética e deve ser combatida. Já diria Luiz Gama, o escravo que mata o seu senhor, seja em que circunstância for, age em legítima defesa. É evidente que fiscais e funcionários públicos sempre agirão de acordo com seus próprios interesses. O termo servidor público é uma piada pronta e uma piada de muito mau gosto. Mas isso não quer dizer que todo funcionário público seja a priori uma pessoa ruim. Talvez eu seja um pouco suspeito para falar. Meu pai foi policial militar no Rio de Janeiro durante a década de 1990, mas mudou de profissão quando a corrupção sistêmica se tornou insuportável e começou a lhe dar problemas de saúde, culminando em um ataque de ansiedade. Ele é um senhor de quase 60 anos e os assuntos mais comuns à mesa de jantar são política, economia e futebol. Somando isso ao fato de conhecer muitos jovens libertários, me leva à conclusão que o libertarianismo é uma visão de mundo moderna e devemos tratá-la como tal. Não é razoável imaginar que um árabe padrão do século I fosse um heliocentrista, ou que um europeu da Idade Média fosse um vegano. Simplesmente porque essas ideias não existiam ainda. Assim como na natureza, as novas ideias e modelos econômicos devem se chocar com os antigos para ocorrer a evolução, a permanência do mais apto. É preciso tempo e conflito para as ideias amadurecerem e se consolidarem. O fato de existirem libertins me deixa mais feliz do que triste. Pelo menos, o caminho da liberdade está sendo analisado pelos mais jovens. Quem sabe Daniel Fraga não tenha um perfil com foto de anime no Twitter para se camuflar e continuar interagindo no meio da galera. Talvez você esteja se perguntando se fazer parte do funcionalismo público e da política são ações antiéticas. E a resposta é não. Se por livre e espontânea vontade você se recusar a roubar, isso significa que existe um ladrão a menos no mundo. Se por outro lado, você se recusa a votar ou prestar um concurso público, isso não muda absolutamente nada. O número de vagas para tais cargos é X e suas vontades ou ações não mudam a realidade. Não podemos ser tolos e achar que os políticos vão acabar com o Estado. O Estado acabará por si mesmo. Mas nesse caminho, podemos diminuir um pouco o sofrimento votando nos que são menos piores. Afinal, os que adoram o ápice do socialismo certamente continuarão votando. Parafraseando os matemáticos, todos os políticos são ladrões socialistas, mas existem ladrões piores que outros. Além disso, já tenho problemas demais na minha própria vida para me preocupar com a moralidade alheia. Se é o limão que a vida lhe deu, quem sou eu para questionar como você vai usá-lo? Criticar os peões, enquanto os bispos e o rei controlam tudo dos bastidores, me parece contraproducente. Um problema realmente sério é que os peões precisam dos reis para validar a própria existência, assim como os reis precisam dos peões. Esse é um ciclo infinito que não será quebrado, a não ser que uma das partes o destrua, ou que seja destruído por fora. O Leviatã não cometerá suicídio como alguns pensam. Portanto, devemos mudar as regras do jogo, trocar as peças, destruí-las, pintá-las de verde e amarelo
é irrelevante a longo prazo para transformar a realidade. Claro que no curto prazo, ter reis menos sádicos e tirânicos é melhor do que ter reis socialistas e intervencionistas. E em Banânia, ou Brasil para os estatistas, estamos duplamente ferrados. Temos a máfia estatal, assim como em todos os lugares do mundo, e temos uma geração que adora um concurso público. Uma sociedade cujos jovens sonham em expoliar e não em produzir, está destinada ao colapso. Tudo isto posto, parece que temos um paradoxo. Atacar os peões e fazer parte do jogo não muda nada ao longo prazo, e nem podemos afirmar que todas as pessoas que participam têm má índole. Qual é, então, a via que leva ao Ancapistão? Como se constrói a escadaria para o paraíso? Eleger peças para mudar as regras não vai rolar, por mais que reforce, já que existem peças menos piores do que outras. O mesmo raciocínio é válido para o funcionalismo público. Por ora, as regras são essas. Ter libertários lá me parece melhor do que não ter. Se o presidente e todos os membros do STF fossem libertários, ainda não seria possível acabar com o monstro, mas talvez fosse possível impedir que ele devore o mundo de forma extremamente fácil e rápida, algo que tem acontecido nesses tempos de fraudemia. Só há duas maneiras de destruir o Leviatã: construir um monstro tão poderoso quanto e torcer para que ele não assuma o lugar do antigo, o que não é nem um pouco realista se olharmos o histórico de todas as revoluções, ou então podemos matar o monstro de fome, tentando de todas as formas esconder nossos recursos de seus tentáculos, fugindo do seu olhar inquisidor e mostrando aos outros que o Leviatã não é uma força da natureza, uma lei imutável, é só um tirano ilegítimo. O agorismo e o tempo são os algozes naturais dos reis. Enquanto libertários gritam, esperneiam, criam debates entre si sobre temas profundos e não interessantes para a massa leiga, geram brigas, fofocas, compartilham prints alheios, colocam pessoas como líderes e messias de movimentos, reforçam o ego de indivíduos com estratégias questionáveis e tentam cancelar aqueles que não concordam com sua moral individual e seus objetivos pessoais, com listas e mais listas de falsos libertários ou perfis que não devem ser seguidos. Mais e mais é possível ouvir as gargalhadas dos socialistas ao fundo. Como dizia Bob Marley, às vezes construímos sonhos em cima de grandes pessoas. O tempo passa e descobrimos que os sonhos é que eram grandes e as pessoas pequenas demais para torná-los reais. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Lelouch Convertido, revisado e narrado por mim, Leafar. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.